No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre as principais diferenças culturais que eu aprendi me relacionando com o americano. Então, para você que tem curiosidade de entender sobre outras culturas ou que também tem um relacionamento com um estrangeiro, fica até o final que eu vou falar sobre as principais diferenças e coisas que eu acabei vendo convivendo com ele. Começando pelo fato deles serem mais desapegados à família do que os brasileiros, os latinos em geral, sabe? O brasileiro geralmente tem a mania de se reunir todo final de semana com a família, fazer almoço de domingo, então eles não são assim, gente. A partir do momento que você se torna adulto, você já vai para uma. É como você ir para uma universidade em outra cidade, estudar em outra cidade, passar meses fora e não ter tanto contato assim com os pais. Sabe, os próprios pais não ficam sofrendo. Ai meu Deus, meu filho vai para outra cidade estudar. Não é uma grande coisa, sabe? É bem comum, assim. Eles têm a sua própria independência desde cedo. Aprender a dirigir com 16 anos já vai para tudo quanto é canto. E, enfim, eles não têm esse apego, sabe? Que brasileiro tem. Tudo a família tá envolvida. A família não se mete no relacionamento do casal, sabe? Aqui no Brasil, pelo menos, é comum geralmente a sogra se envolver, dar pitaco sobre o relacionamento do filho. Isso pra eles é bem raro, assim, é bem estranho. Eles não mantêm esse vínculo, assim, por mais que eles tenham uma família saudável, que não tenha uma relação tóxica, sabe? Eles não mantêm esse apego, sabe? Toda a família tem que estar junto. Ai, vamos passear em família. A família é o casal e os filhos, não carregam assim a família de origem pra tudo quanto é lado, sabe? Não estão o tempo todo se reunindo, que nem o brasileiro faz, e não tem essa dependência emocional, sabe? O que eu quero dizer? Eles já são mais desapegados mesmo, e é isso. Eu percebo que aqui no Brasil, por exemplo, se um adolescente termina a escola e vai fazer faculdade em outra cidade, em outro país, é uma grande coisa, sabe? Todo mundo fica meio que sofrendo, assim, com saudade. O pessoal aqui é mais apegado. Eles são mais independentes. Que eu acho que, assim, é um ponto muito positivo, assim, pra você se desenvolver mesmo na vida, sabe? Eu acho que você tem mais a liberdade de se desenvolver, você tem mais essa privacidade, sabe? Independência mesmo. E eu acho melhor, acho isso um ponto positivo da cultura deles. Outra coisa, eles são mais educados, gente. Eles jamais vão entrar num elevador e não vão dar bom dia, boa tarde, boa noite. Não vão cumprimentar aquela pessoa que já tava lá no elevador, sabe? Se ele senta num lugar, num restaurante, tem alguém do lado, ele vai cumprimentar, ele vai puxar assunto, assim, por educação. Eles são mais sociáveis, assim. Eu acho que o brasileiro é muito, sabe, não se pode, não olha nem na cara do outro direito, sabe? Eles não são assim, eles conversam. Você tá andando na rua, ele vai elogiar. Se ele gostou da sua roupa, ele vai elogiar. Gostou do seu carro, vai elogiar. Eles têm humildade de puxar conversa com um estranho, sabe? Aqui no Brasil o pessoal é mais fechado, assim. Sabe? Não é tão educado, não é tão simpático, assim, do jeito que eu vejo que ele é, por exemplo. E eu mesma não sou assim, gente. Eu não fico falando com todo mundo que eu vejo na rua, por exemplo. Mas eu acho que porque eu sou mulher. Mas é uma coisa já cultural deles, sabe? Se você vê uma menina bonita na rua, se você é mulher, você vai elogiar ela, sabe? Ai, você é linda. Hoje em dia, aqui no Brasil não é comum, pelo menos. Eu percebo isso, que as pessoas são mais fechadas e menos educadas. Outra coisa, gente, não importa quantas empresas você tenha lá, se você passa o dia no trabalho, se você ganha um dinheiro, uma quantidade legal de dinheiro, não é comum você ter uma moça limpando a sua casa todos os dias da semana, entendeu? Lá é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, às vezes até uma vez por mês. Não interessa se você tem dinheiro ou não. Não é tão comum, a não ser que o cara tenha muito dinheiro, assim. Mas geralmente eles têm o hábito de fazer as coisas em casa, por exemplo. Não interessa, o cara é empresário, ele vai lavar uma louça, ele vai cozinhar,
ele vai saber aspirar uma casa, ele vai se virar sozinho, sabe? Eu percebo que aqui no Brasil, quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos ela faz coisas, ela às vezes nem sabe, às vezes nunca nem lavou um prato. Lá não é comum, gente. Lá, independente se você tem grana ou não, é comum você limpar a sua casa, organizar a sua casa, arrumar a sua cama. É algo como... É mais como você ser mais útil, sabe? Você ser adulto e saber se virar, saber ser independente, sem depender de alguém pra tá te servindo o tempo todo. Percebo que aqui no Brasil não é assim, gente. Se você tem condição, você consegue pagar alguém pra fazer, você não vai fazer nada, sabe? E também vem o fato é que lá não tem tanta mão de obra, então é muito caro, gente, pra você ter uma moça pra limpar sua casa todos os dias, assim, é surreal. Não vale a pena, nem um pouco. Babá também é algo super caro. E é algo que aqui no Brasil é melhor, porque praticamente quase todo mundo tem acesso e tem condições de pagar alguém para limpar com mais frequência, o que é bom porque desse jeito você pode focar o seu tempo, a sua energia em trabalhar mais, em focar em outras coisas e produzir mais, ganhar seu dinheiro, ao invés de ficar limpando casa, lavando louça, né, gente? Vamos combinar. Outra coisa, eles não convivem com brigas e desrespeito. Não é normal pra eles ter um relacionamento tóxico, assim. Sabe? Brasileiro que sempre tá discutindo o tempo todo, faltando com respeito. Não é normal pra eles ficar faltando com respeito o tempo todo. Não é algo admissível, sabe? Ai, briguei, fiz cara feia, que não sei o que o tempo todo. Que nem brasileiro adora um drama. Eles falam que o brasileiro adora um drama. E, gente, em partes eu discordo, mas às vezes eu concordo, assim, que não é saudável você viver com alguém que, sei lá, tá sempre brigando, enchendo o saco. Pra eles não é normal, eles são, como eu falei já, eles são muito mais educados e respeitosos, então eles não, sabe, não tem isso de ficar oprimindo e no outro dia tá tudo bem, sabe? Brigou hoje, no outro dia tá... Não é assim, não é admissível. Outra coisa, eles jantam mais cedo. Aqui no Brasil, geralmente a gente janta umas 9, 10 horas. É comum jantar mais tarde. Lá eles jantam 7 horas, 6h30, 7h30, 8 horas no máximo, assim. O que é bem mais saudável, né, gente? Você jantar mais cedo, até você digerir o alimento, assim, antes de dormir. É bem mais saudável você jantar mais cedo. Mais um ponto positivo, eu acabei pegando esse hábito. Gente, eu tô jantando 6h30, 7 horas no máximo. E é isso. Continuando falando sobre alimentação. Gente, o almoço dele geralmente é um lanchinho. É tipo um iogurte com blueberry, é um ovo mexido, é um shake, é alguma coisa mais simples. Não é que nem brasileiro que tem que ter arroz, feijão, salada, carne, sabe? Proteína, ovo e uma salada. E no começo eu achava super estranho. Eu falava, como assim? Como que alguém consegue se manter o dia inteiro em pé comendo esse pouquinho, sabe? E ele me explicou, ele falou que é pelo fato deles trabalharem muito lá. Não que aqui a gente não trabalhe, né, gente? Mas você ser mais produtivo, você se alimenta menos. Porque geralmente quando a gente come muito, me dá aquela preguiça depois do almoço, vontade de deitar um pouquinho, dá um sono, assim, você fica realmente cheio, né? Dá um cansaço. Aí é tipo uma estratégia pra você ser mais produtivo no trabalho. Você come só um pouquinho e vai trabalhar. Aí na janta geralmente é uma refeição maior, e até por isso que o jantar é mais cedo, porque umas 7 horas, 6h30 você já tá morrendo de fome. E é isso. Teve uma situação, um dia que ele falou, meu namorado falou pra mim, não se preocupa que hoje eu faço o almoço. Eu falei, tudo bem, né? Bem no início do relacionamento. Aí, gente, ele me veio com um potinho assim com blueberry, iogurte natural e cenoura. Aí eu falei, não acredito que esse é meu almoço, eu juro. Achei super estranho, mas hoje em dia eu já acostumei. E também me alimento pouco, me alimento menos durante o dia. A gente vai se adaptando, né, gente? Com a cultura do outro, a gente vai aceitando o jeito do outro. Sobre relacionamento, gente, eles não têm o hábito de fazer um pedido formal de namoro, sabe? Aqui no Brasil, geralmente, quando um cara quer namorar com a mulher, ele pede, né? Quer namorar comigo? Lá não, lá é meio que automático.
Se o cara já tá saindo com você com frequência, falando com você com frequência, mantendo aquele contato, já tá muito claro que ele gosta de você e você gosta dele, vocês já estão namorando, já é oficial. Aí ele já te apresenta pra família, pros amigos e vice-versa, sabe? Não tem um pedido de namoro, só de casamento, óbvio. Isso aí é mundial. Outra coisa que eu percebi, gente, eles não são ciumentos. Tanto os homens quanto as mulheres, assim. Eles até têm um ciúminho, assim, mas não é que nem brasileiro, sabe? Latino geralmente é mais emotivo, eles são mais racionais. Eles normalizam algumas coisas que pra gente é um absurdo, sabe? Sei lá, manter a amizade com um ex, por exemplo. Porque a gente tem que ser educado com todo mundo. Eu não concordo e brasileiro geralmente não gosta disso. Eu achei super estranho. É isso, sabe? É questão de você ir se adaptando à cultura do outro e o outro também querer se adaptar à sua cultura até chegar num acordo, gente. Porque se relacionar com uma pessoa que vem de cultura diferente, idade diferente, que cresceu num lugar completamente diferente, sabe? Você tem que realmente ter interesse em compreender e entender aquela cultura, aquela pessoa, como que funciona, sabe? Mas é muito legal, gente, é maravilhoso. Americanos são muito engraçados, assim, eu acho que o brasileiro também é, sabe? Pode ver que os melhores memes e filmes de comédia, assim, geralmente são dos americanos e dos brasileiros, eu adoro. E tem muita coisa em comum, sabe? No meio dessa diferença toda, sempre tem algo em comum. E é isso, quem gostou do vídeo se inscreve no canal, curte o vídeo, me segue no Instagram. E se você também se relaciona com um americano, comenta aqui como que é a sua experiência, se você se identificou, se você concorda, e é isso.